Continuando com as nossas videoaulas sobre Excel, nós vamos ver agora como utilizar as fórmulas e outras funcionalidades do Excel para aprimorar um pouco essa tabela que a gente trabalhou anteriormente. Então eu tenho aqui esses valores todos e imagina que eu queira calcular a média em cima deles. Eu queira fazer um controle de notas das minhas disciplinas e queira calcular a média. Então, eu vou acrescentar mais uma coluna aqui em cima, a coluna da média. E agora, como é que eu faço para calcular esses valores? Eu poderia fazer de várias maneiras. Eu poderia fazer a soma desses valores. Para isso, eu uso o sinal de igual e somo cada um dos valores que tem ali. Eu tenho o valor da soma. Para calcular a média, eu vou fazer a divisão pelo número de valores. Então, eu preciso dividir por 3. E aqui eu tenho a média calculada exatamente como a gente tinha naquela planilha criada nas nossas videoaulas sobre o Word. No entanto, se eu mudar uma das notas, por exemplo, para 50, esse valor da média não vai ser alterado. Por quê? Porque eu digitei o valor. O que eu quero aqui é criar uma planilha que faça esse cálculo da média de maneira automática. Então, eu vou retornar o meu valor, vou apagar isso daqui, que eu havia escrito, e a gente vai usar o seguinte. A gente vai usar a ideia de célula ou de referência à célula para fazer o cálculo da média. Então, uso novamente o igual, que eu estou querendo fazer uma operação e obter um resultado, e vou referenciar a célula que eu quero somar. Por exemplo, B2 mais a C2 mais a D2. Dou Enter, eu tenho a minha soma. Agora, se eu mudar, por exemplo, a nota aqui, automaticamente o valor é atualizado. Vamos retornar. O que a gente quer fazer é o cálculo da média. Então, eu vou colocar os 3 valores entre parênteses e vou dividir por 3. Agora eu tenho o valor da média corretamente e se eu alterar aqui, a minha média vai ser automaticamente atualizada. Vamos voltar ao valor anterior aqui. E agora, se eu quiser calcular a média para as minhas outras disciplinas, basta eu clicar aqui em cima e eu vou copiar a fórmula que eu utilizei. Eu seleciono as outras células e vou colar. Eu tenho várias opções de colar. Eu posso colar o conteúdo, eu posso colar apenas o valor, que tem lá o valor numérico, e o que eu quero é colar a fórmula. Então, aqui está, colei a fórmula e ele automaticamente calculou a média das minhas outras disciplinas. Os valores estão ok. Agora, a gente precisa fazer com que eles sejam apresentados no mesmo padrão da minha tabela. Para isso, eu vou usar a funcionalidade de colar formatos ou colar a formatação que eu já utilizei. Então, eu seleciono o lugar onde tem a formatação que eu quero utilizar, copio, seleciono o lugar onde eu quero colar essa formatação, clico com o botão direito e procuro aqui nas minhas opções esse símbolo, esse ícone, que é colar a formatação. Vocês podem notar que ele já atualizou ali. Clico e pronto, a formatação está colada. Notem que esse detalhe aqui que o Excel fica exibindo, ele mostra que tem uma área selecionada, certo? Você selecionou, no caso a gente selecionou esse conteúdo. Se eu quiser colar em algum outro lugar, eu posso novamente. Para fazer com que o Excel pare de exibir esse item, eu posso apertar a tecla ESC. Nessas fórmulas de média, a gente está trabalhando com o conceito de soma e divisão. Agora, nós podemos usar dentro do Excel
as funções específicas para fazer o cálculo da média, por exemplo. Então, eu vou selecionar esse conteúdo, vou apertar a tecla Delete para apagar, para que a gente possa usar a fórmula da média. Como é que eu vou fazer isso? Eu seleciono aqui o lugar onde eu quero inserir a média, venho nessa funcionalidade aqui, nesse ícone, clico e uso a fórmula da média. Clico em cima e ele já vai me oferecer a fórmula da média de B2, dois pontos, D2. Isso significa de B2 até a célula D2. Eu dou Enter e ele vai me mostrar a fórmula calculada. Se eu quiser copiar, essa fórmula para as células abaixo, eu vou repetir aquele mesmo procedimento. Eu venho aqui com o botão direito, clico, copiar, seleciono as células posteriores, clico novamente com o botão direito e clico nesse ícone para colar as fórmulas. E aí, então, eu tenho a minha média calculada. Notem que ele atualiza automaticamente o intervalo para cada uma das linhas. Se por acaso eu quiser fazer o cálculo dessa média, ao invés de em intervalo de linha, o intervalo de colunas, eu também posso. Então, imagine que eu queira fazer o cálculo da média das minhas provas, de como está a média das minhas provas. Eu clico aqui embaixo, seleciono a função média, ele automaticamente vai indicar o intervalo onde tem números, ele não seleciona o texto, aperto Enter e ele calcula a média das minhas provas. Aqui, ao invés de colar a média para as células ao lado, eu posso fazer de uma outra maneira. Eu posso usar um outro recurso de arrastar e soltar. Quando eu passo o mouse em cima desse quadradinho aqui inferior da célula, ele muda, e se eu clicar agora e arrastar para o lado, ele vai fazer com que essa fórmula também esteja presente nessa e nessa célula. Notem que ele calculou a média para essa coluna e para essa coluna também. Com essa fórmula da média, nós vimos o conceito de intervalo de valores. Aqui eu tenho o intervalo da célula D2 até a célula D5. Se eu clicar aqui na barra de fórmulas, ele vai me mostrar o intervalo que está selecionado. Agora imagine que eu queira um intervalo maior, não somente de uma coluna ou de uma linha. O que eu posso fazer? Da mesma forma que eu uso a primeira célula, a célula que inicia o intervalo e a célula que finaliza, eu vou usar a fórmula da média para calcular a média global, a média geral aqui de todas as minhas notas. Então, eu vou usar a função média. Ele está me oferecendo para calcular em cima desses valores. Eu vou alterar isso daqui. Eu venho aqui e vou selecionar o que eu quero. A partir da célula B2 até a célula D5. Eu quero a média de todos esses valores nesse intervalo aqui. Aperto Enter e ele vai me mostrar essa média aqui. Além da função média, a gente pode usar outras funcionalidades do Excel. Por exemplo, eu vou usar a função máximo e mínimo para descobrir a maior nota e a menor nota nesse intervalo de valores. Então, eu vou organizar um pouco melhor aqui a nossa tabela, vou apagar esses valores, vou pegar o valor aqui da média geral, arrastar aqui para baixo, vou escrever média geral, e aí vou escrever nota mínima e nota máxima. E vou usar funções do Excel para isso. Venho aqui na barra de fórmulas, eu tenho
mínimo, ele está me oferecendo um intervalo. Eu vou arrastar esse intervalo para coincidir com aquilo que eu quero, que são somente as células do intervalo B2 a D5. Aperto Enter, ele vai mostrar 60, que é o menor valor aqui. Se eu mudar, por exemplo, aqui 90 para 50, ele vai atualizar. Notem que ele atualizou o valor aqui da média e atualizou o valor da média geral e o da nota mínima. Eu vou retornar e agora eu vou usar a função máximo para encontrar a maior nota nesses valores. Mais uma vez, do intervalo B2 até D5, selecionei, aperto Enter e ele vai me mostrar a nota 100, que é a nota que está aqui. É a maior nota desse intervalo. Para finalizar a organização dessa tabela, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho várias casas decimais. Eu vou padronizar o número de casas decimais. Então, eu seleciono as células que eu quero fazer essa padronização, clico com o botão direito, ou em Formatar Células, seleciono a opção Número e posso selecionar 2, 3, 4, mais ou menos casas decimais. Vou selecionar uma casa decimal e ele vai colocar aqui essa formatação. Eu também posso usar esse recurso aqui para aumentar o número de casas decimais ou diminuir. Para finalizar, a gente vai usar a mesma formatação que eu tenho aqui em cima para esses valores aqui. Então, eu vou selecionar, vou copiar, vou selecionar esse texto e vou colar a formatação. Ao colar a formatação, aqui, como a gente formatou em negrito esse texto, o texto ficou maior do que a célula. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Vai precisar ajustar o tamanho dessa célula. E a gente faz isso aumentando a sua largura. Eu posso aumentar do tamanho que eu quiser, posso diminuir, e para que eu faça com que a largura da coluna fique ajustada ao conteúdo, basta quando o mouse, eu passando a divisão entre uma coluna e outra, o mouse ficar dessa maneira, eu clico 2 vezes e ele vai ajustar no tamanho que faça com que todos os conteúdos fiquem visíveis. Notem que quando eu colei esse formato aqui de cima, aqui embaixo, ele perdeu a formatação dos números aqui de uma casa depois da vírgula, uma casa decimal. Eu vou selecionar novamente aqui, clicar com o botão direito, formatar as células. Note que ele tem geral, que é o tipo de formatação que tem na primeira linha. Seleciona número, uma casa decimal, OK, e ele vai voltar para essa formatação que eu tinha colocado anteriormente. Eu vou selecionar todos esses números e vou alinhá-los à direita para que fique mais fácil a visualização. E agora eu tenho a minha tabela organizada. Com essa formatação, a gente finaliza essa videoaula. Até a próxima!